fico muito mais confortável por aqui. Vamos lá? Bom, com relação à gestão de investimento, de previdência, né, nós tivemos algumas informações importantes, né? Primeiro, tivemos um primeiro grande gol que nós conseguimos fazer no ano de 2021, que foi a aprovação da ABR, né, e da própria Regis como instituidora do Brasília-Prev, ou seja, ampliando o leque, né, de pessoas que podem, e de familiares principalmente, né, que podem aderir ao plano de previdência Brasília-Prev, né? Isso para a gente também foi uma conquista, né? A ABR, para quem não sabe, ela é predominantemente ocupada, vamos dizer assim, tem como associados o pessoal da própria casa, né, do BRB, né, do conglomerado BRB, mas também tem muitos associados de fora, inclusive vinculados servidores do governo do Distrito Federal e tudo mais. Então, isso, de certa forma, amplia bastante o raio de atingimento do Brasília-Prev. E a própria Regis, como instituidora também do Plano Brasília-Prev, também nos traz também a possibilidade de oferecer para os familiares do Plano CD-Metrô, né? Nós temos mais de 750, cerca de 750 participantes do Plano CD-Metrô e, com a inclusão da Regis como a instituidora do Brasília-Prev, nós ampliamos também para a família do metrô a possibilidade de adesão dos seus familiares, até terceiro grau, do plano, de poder oferecer o plano Brasília-Prev para essas pessoas. Então, estrategicamente, dentro daquilo que a Nilza já mencionou, né, uma das estratégias que nós fizemos de ampliação, né, de crescimento de número de participantes, uma delas foi exatamente trazer a Regis e a ABR, no caso, como instituidores do plano Brasília-Prev. Tivemos também a realização da primeira semana, né, como o próprio Daniel falou, né, numa situação bastante complicada, né, de pandemia, né, restrições, contato, distanciamento social e etc. Tivemos muitos problemas com isso, né, porque tudo era feito de maneira virtual, né, e assim, eu sou um pouco mais das antigas, eu gosto mais do contato físico, do contato pessoal e tudo mais, mas tivemos que nos readaptar, né, como a Nilza falou no início, né, tivemos que nos readaptar a essa mudança, né, fazer eventos virtuais. Aliás, ficamos 2 anos fazendo prestação de contas via internet, via o nosso canal no YouTube, né, e agora estamos aqui finalmente retomando, né, como já é tradição, nós fazemos também essas apresentações também de maneira presencial. E aí, aproveitando, né, tivemos aí a melhoria das condições sanitárias, pudemos fazer a primeira semana prévia lá aqui na sede do BRB, uma semana prévia de muito sucesso, né? Contei com a ajuda de toda a minha equipe, né? Mas a Mirinha também me ajudou bastante, né? Ela é sempre uma apoiadora aí nos nossos processos de fidelização e de atrair novos participantes, né? Então, nós realizamos essa primeira semana prévia e vamos realizar outras ao longo do ano de 2022. Tivemos a aprovação do plano de benefícios destinado a entes federativos, né, o RPC Regis Prev, né, esse também foi uma grande conquista para nós, porque o que acontece? A Previc estava... nós temos os planos certificados aqui e tudo mais, mas aí na hora de você ofertar o plano Regis Prev para os entes federativos, todo mundo queria saber, não, mas esse plano já existe, tem CNPB, tem regulamento, e nós resolvemos então numa estratégia também, pensando na ampliação do número de participantes da Regis, número de patrocinadoras, também entramos com o processo e contamos com o apoio do Conselho Deliberativo da Regis e conseguimos aprovar no final do ano passado o regulamento do Regis Prev, que está sendo ofertado para diversos entes federativos. Tivemos uma presença maciça, né, nas turmas de onboard no BRB, voltando a contratar. O pessoal, tivemos o ano todo de 2021 com muitas contratações, muitas turmas, né, de novos empregados. Nós tivemos uma participação efetiva, até às vezes mais de uma vez, né? Aliás, agradecer o pessoal do RH do BRB, que nos permitiu fazer eventos até em duplicidade, e 4 vezes, vários encontros com as turmas, de tal forma de sanar todas as dúvidas e poder atrair esse público também para dentro da Regis. E nos ajudou também a alcançar os nossos resultados. E fizemos também a comemoração no final do ano passado do aniversário do nosso plano caçula, né? O plano Brasília-Prev, né? Que completou 1 ano, e nós vamos ver os resultados já já. Passou aqui, vamos lá.
Bom, eu vou me ater primeiro aos planos que têm resultado atuarial, né? Só lembrando, os planos CDs, eles não têm resultado, eles zeram com resultado de investimentos com passivo atuarial. Então, os planos que têm resultado atuarial, que são inclusive os maiores em termos de volume financeiro e número de participantes, então eu vou falar um pouco mais detalhadamente desses dois planos, que é o plano BD01 e o plano CV03. Nós tivemos, o final do ano passado, o patrimônio de cobertura fechou em 2.456 contra provisões matemáticas 2.582, né? E com isso, o resultado do plano CV03, do plano BD01, ele fechou o ano com 126 milhões negativo, né? A Nilza já explicou, né? Das fontes, digamos assim, desse resultado não muito bom no comparativo com os 40 milhões do ano anterior, foi exatamente a questão dos investimentos, né? Que acontece, a Nilza já explicou, nós tivemos aí um aumento acelerado da inflação, e isso prejudicou, por exemplo, a questão toda a nossa estratégia, que foi firmada no final do ano de 2019 para de 2020 para 2021, tínhamos toda uma estratégia, um determinado cenário e tudo mais, e tudo mudou, né? A pandemia enrijeceu, né? A inflação aumentou, e ainda agora agravou ainda nesse início de ano com a guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, nós tivemos infelizmente, o desempenho dos investimentos não contribuíram muito, né, para o alcance da meta atuarial, e aí, com isso, o déficit do plano BD01 subiu para 126 milhões. No entanto, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que, não obstante o aumento do déficit do plano BD01, nós temos aqui uma situação importante aqui, que é o déficit equacionado. Lembra do déficit equacionado? Ele é uma conta redutora, né, das provisões matemáticas, que estava em 156 milhões, subiu para 167 milhões, ou seja, um crescimento de apenas 6,85%, crescimento menor do que a inflação verificada no período, né? Então, esse é um ponto positivo, né? Agora, sei que muita gente fica muito preocupado com essa questão, e o plano deficitário e tudo mais, mas só lembrando que nós temos um equilíbrio técnico ajustado positivo no plano BD01, né? E esse equilíbrio técnico ajustado, né, que mesmo tendo diminuído 37%, ainda está muito positivo, são 117 milhões. Isso é o quê? São títulos públicos que foram comprados acima da meta atuarial, isso gera digamos assim, isso não está no balanço, né, porque mas isso é a Previ que determina que seja registrado, por intermédio da resolução CNPC número 30, determina que seja registrado isso como um ganho futuro para o plano. Então, com o ajuste de precificação que fica lá no demonstrativo de ativo líquido, quem tiver a curiosidade de olhar o nosso balanço patrimonial, é só entrar lá no demonstrativo de ativo líquido, vocês vão achar essa conta aqui do ajuste de precificação, que aumentou, né, em relação ao ano passado, né, 244 milhões. Isso nos dá esse colchão, esse respiro aí de 117 milhões positivo no plano BD01. Então, esse é o cenário com relação ao plano. Então, como nós já adiantamos, né, os fatores que mais influenciaram o resultado do plano BD01 foi pequenos ajustes nas premissas, né, que eu já vou explicar, e o desempenho dos investimentos, sem dúvida nenhuma, muito prejudicado pelo cenário econômico bastante desafiador do ano passado. Com relação ao plano CV03, nós tivemos a situação um pouquinho diferente, né, porque o CV03, só para lembrar, o plano CV03 é um plano que tem uma característica diferente do BD. Enquanto o BD está fechado para novas adesões desde o ano 2000, né, o plano CV03 ele está aberto, né, então ele é um plano e é um plano que hoje tem uma população ainda muito jovem, né, média de idade em torno de 40 anos, então esse plano ainda é um plano acumulador de recursos, né, então o crescimento, isso explica o elevado crescimento do patrimônio de cobertura, vis-à-vis também o crescimento das provisões matemáticas no ano, né? Porque ele ainda é um plano muito acumulador, tem cerca de 30 apenas assistidos, né? A grande maioria ainda vai contribuir durante muitos e muitos anos ainda para o plano CV03. E nós tivemos aqui como novidade para o ano um zeramento do superávit, né? Quer dizer que foi melhor no plano CV do que no plano BD? Não. O que aconteceu? Os reflexos do cenário econômico
no plano CV03 no plano BD01 foram os mesmos que afetaram também a rentabilidade dos investimentos no plano BD01. Então, nós tivemos um desempenho aquém, no caso dos investimentos, que, de certa forma, acabou comendo aqui. Mas também tivemos alguns ajustes de premissas, né? Tivemos também novos participantes, isso também faz um ajuste aqui na parte BD do plano CV03 e faz com que tivéssemos um decréscimo no caso do resultado. Ele saiu de um superávit de 2,3 milhões para um superávit zero, um superávit ou déficit zero, né? Num resultado zero. Mas isso aqui é bom lembrar que para poder zerar essa conta de resultado do plano BD, do plano CV03, nós utilizamos com a permissão do Conselho Deliberativo, isso é uma matéria que está prevista no regulamento do plano CV03, nós, com autorização do Conselho Deliberativo, nós utilizamos 2,8 milhões do Fundo Garantidor de Riscos Previdenciais, né, que fechou o ano praticamente no mesmo tamanho, utilizamos para zerar esse déficit do plano CV03. Isso é permitido, está no regulamento do plano, é permitido também pelos órgãos de controle, então nós utilizamos essa prerrogativa e zeramos o déficit do plano CV03. Com isso, ele está aí caminhando, e é para isso mesmo que o Fundo Garantidor existe mesmo, é para justamente nos momentos em que você tiver algum tipo de pequeno desequilíbrio e ajuste, você pode utilizar o Fundo Garantidor, desde que é autorizado pelo Conselho Deliberativo, e o Conselho Deliberativo fez isso. Isso também está registrado em notas explicativas, também quem tiver curiosidade pode olhar no nosso relatório anual de investimentos. Ok? Bom, passando aqui para a questão das tábuas, né, que o Daniel já adiantou aqui para a gente, né? Nós praticamente mantivemos a maioria das premissas atuariais, né? Inclusive a taxa de juros, que a taxa de juros é o de maior peso, né? Quando você faz o cálculo das premissas atuariais, ou das provisões matemáticas do plano. No caso do plano BD01, fizemos apenas os ajustes aqui na tábua de mortalidade de inválidos e no fator de capacidade. A tábua de mortalidade de inválidos nós precisamos trocar, porque no estudo de aderência conduzido pelo nosso atuário, né, verificou se a tábua anterior que era utilizada não estava aderente ao histórico dos óbitos que estavam acontecendo no plano BD01. Então, por isso é que inclusive foi a única tábua, né, Daniel, que foi a única tábua que passou no teste de aderência, foi a tábua SSO, então nós tivemos que fazer a troca, né, em termos de premissas atuariais relevantes que foram trocadas, foram essas. Foi essa e o fator de capacidade que nós aumentamos um pouquinho para 98,66. Com relação ao CV03, nós fizemos algumas alterações, o mesmo resultado que aconteceu no BD01 acabou tendo o mesmo resultado no CV03, a necessidade de troca da tábua de mortalidade de inválidos, né? E aí nós fizemos essa troca também, ajustamos aqui com base no histórico do BRB da taxa real, aliás, por que nós utilizamos mais ou menos a premissa de crescimento real de salarial, por conta da questão do próprio BRB. O BRB é o maior patrocinador do plano CV03, que tem o maior número de participantes no CV03, então tudo que repercute no BRB acaba refletindo, no caso, na premissa atuarial do plano CV03. E aí nós fizemos uma pequena redução da taxa de crescimento real de salários, mas mantivemos aqui a taxa de juros, tanto do plano BD01, ficou em 4,70% e em 4% agora no plano CV03. Lembrando, tá? Eu gosto sempre de lembrar uma questão importante, é que essas taxas já estavam no túnel da estrutura termo de taxa de juros prevista lá na Previc, lá no ano passado, e agora, recentemente, a Previc divulgou também a estrutura termo da taxa de juros para este ano, e ambas as taxas estão enquadradas dentro desse corredor aí, de taxa de juros. Então, nosso plano está, tanto o plano BD01 como o plano CV03, além de estar com todos os estudos de aderência de premissas atuariais em dia, também está no seu principal fator de peso, né, que é a taxa de juros, também continua dentro do corredor estabelecido pela Previc. Acelerando aqui, né, porque aqui o pessoal me cobra bastante, diz que eu falo demais, né, e aí por isso que eu estou dando essa acelerada. Vamos lá. Com relação à parte de arrecadação, né, de contribuições, né, nós tivemos um crescimento bem interessante de 7,21, né, destaque aqui para os planos CV03 e CD05, que foram os planos que mais receberam participantes, né, ao longo principalmente oriundos do BRB, e isso aumentou, né, a arrecadação tanto do plano CV03 como do plano CD05, e com isso nós conseguimos atingir 7,21 de crescimento na arrecadação de contribuições. Detalhe importante que eu queria mostrar aqui nesse gráfico
gráfico é que em 2020, o plano BD01, junto com o CD02, estavam representando cerca de 60% do total de arrecadação. E há uma mudança dessa característica, né? Hoje, no ano de 2021, 54% do plano BD01, de 56% caiu para 54%, e o CD02, que respondia com 5%, agora responde com 4%. E o CV03, aos poucos, está ocupando esse espaço, né, em termos de arrecadação de contribuições. Isso é importante, mostra o quanto que esse plano ainda vai crescer ainda no que se refere nessa pizza aqui de contribuições. Além dos demais planos também, temos aqui o nosso caçulinho, Brasília Prev, que completou um ano, né, está com um ano e meio, né, 204, mas já está aí beirando os 300 mil no primeiro trimestre, eu vou mostrar isso. Então é importante, no caso, a gente entender isso, que aos poucos o plano BD01, não obstante ser o plano de maior patrimônio, ainda vai permanecer com o plano de maior patrimônio durante alguns anos, mas mostra o quanto que o CV03, até em termos de crescimento de patrimônio, como também da parte de arrecadação, também são planos que vão, digamos, ocupando aos poucos esse espaço dentro do plano BD01. Bom, com relação à parte de destinações, ou seja, de pagamento de benefícios, nós temos aqui um crescimento de 9,02% no total de pagamentos, né, de benefícios, mas também nesse ponto, nesse item também, quando nós colocamos aí, muita gente está até estranhando, né, Sandro, você está usando adições e destinações, né, diferente, né, porque esse é o termo que é utilizado lá no demonstrativo de mutação do ativo líquido da Regis, né, e dos fundos de pensão, dos planos de previdência de uma maneira geral. Então, ele dá o nome de adições, ou seja, tudo que entra, né, e de destinações, tudo que nós pagamos em termos de benefícios e outras formas também, pecúlio, por exemplo. E nós crescemos 9,02% em relação ao ano de 2020. Com relação à maturidade financeira, esse é um ponto, inclusive, que nós estamos muito, digamos, atentos a esse número de maturidade financeira, porque todo mundo sabe que o plano BD01 e o CD02 já são planos maduros. Eles já pagam mais contribuições, pagam mais benefícios do que recebe de arrecadação, de contribuições. Então, é natural que a maturidade financeira dele fique maior que 1. O que significa esse maturidade financeira maior que 1? Ou seja, para cada R$1 que entra, está saindo, no caso do plano BD01, está saindo... Opa, errei aqui... Volta. Aí. O que quer dizer isso? Então, para cada R$1 que entra no plano CD02, está saindo R$1,98. E no caso do plano BD01, a cada R$1 que entra, saía 2,29 no ano de 2020 e agora está saindo 2,42. Não é nada preocupante, isso é tudo normal, não tem problema nenhum, isso faz parte do processo de maturidade financeira do plano BD01 e do CD02 também por consequência, porque são planos que têm já, digamos, uma idade média. A grande maioria das pessoas já estão aposentadas, né, já recebe seus benefícios, então a maturidade financeira deles é maior do que 1 mesmo. Agora, nos demais planos, não, nos demais planos são planos jovens, com uma população jovem, então é natural que esse índice fique abaixo de 1, bem abaixo de 1, que é o caso do plano CV03, do plano CD Metrô, do plano CD05 e do nosso Brasília Prev. Em termos gerais, né, o índice de maturidade financeira era 1,40 em 2020, agora passou para 1,43 em 2021. Com relação à população, né, nós fechamos o ano de 2021 com 5.886, beirando aí os 6.000 participantes, né, com o maior destaque aqui para o plano CV03, que tem 39% do total de participantes, né, contra 31% do plano BD01, 13% do Metrô, 8% do CD05 e 2% do Brasília Prev. O Brasília Prev aí já representa 2% do total de participantes. Aqui, em termos de maturidade populacional, o que é esse índice de maturidade populacional? É exatamente a relação entre ativos e assistidos em relação ao total do plano. Então, vocês podem verificar que 80% da turma do BD01 já está aposentado, já está recebendo seus benefícios. Por isso que isso interfere no índice de maturidade financeira que eu mostrei no slide anterior. Tá? Então, 80% já estão ou assistido ou já
ou é pensionista, né? Já os demais planos, o índice de maturidade está, no caso do plano CD02, 32, do CV03, 1,4, 07, 000, ou seja, mostra que esses planos ainda estão muito novinhos, ainda tem muita gente ainda para poder ir acumulando recursos no plano, nos demais planos, excetuando o BD01. O que eu queria mostrar aqui com esse gráfico aqui, rapidamente para vocês, é que nós estávamos numa trajetória declinante, né? Porque as nossas patrocinadoras não estavam contratando, e aí nós estávamos, de certa forma, só nos planos patrocinados, focados só nos planos patrocinados. Como é que nós poderíamos fazer para reverter essa situação, né? Primeiro, dependemos das patrocinadoras, que elas voltem a contratar. Graças a Deus o BRB voltou a contratar, chamou o pessoal do concurso público, isso foi muito positivo, renovou, né, trouxe muita gente jovem, né, muita gente com gás todo, né, para poder ajudar no crescimento da empresa, né, mas nós precisávamos de mais, né, nós não podemos ficar o tempo todo só dependendo da situação, no caso das patrocinadoras. E aí que entra o Brasília Prev, né, o Brasília Prev fechou aí com 143 e isso ajudou, no caso, a aumentar essa quantidade de ativos, né, que estava declinando, né, e no ano de 2021 já começa a reagir com 4.261 participantes ativos. E é importante que essa trajetória continue sendo elevada para a gente continuar, para a gente até melhorar o índice de maturidade financeira geral da Régis. Com relação à distribuição por gênero, desde a entrada do metrô, todo mundo tinha mais ou menos uma ideia de que a Régis tinha a maior parte dos participantes eram mulheres, né? Mas com a entrada no metrô, lá é um público predominantemente masculino, então essa balança mudou, tá? Então agora é 39% mulheres, 61% homens, ok? É só por efeito de curiosidade, ok? Bom, com relação à evolução do número de participantes, aquilo que eu já adiantei anteriormente, né, nós vínhamos numa situação, como só tínhamos planos patrocinados, né, vimos uma situação exatamente como essa, né, declinante, tínhamos que fazer alguma coisa. E aí, graças ao apoio do Conselho Deliberativo e de toda a diretoria da Régis e da equipe Régis, nós conseguimos aprovar o plano Brasília Prev, e aí, com isso, nós começamos a reverter essa posição aqui e aumentamos, fechamos em 5.886, e já adianto para vocês que a gente já está praticamente lá nos 6.000, já posso dizer que nós estamos já com 6.000 participantes, graças principalmente às novas contratações do BRB e ao próprio Brasília Prev, né, que já superou a marca de 251 participantes nesse primeiro quadrimestre, né? Então, uma coisa que realmente a gente sempre fala, a gente aproveita essas reuniões de prestação de contas para falar para vocês, é que dicas importantes para os nossos participantes. Utilize os simuladores, o Renda Monitorada, né, que inclusive é mantido pela própria UEDAN, né, nossa parceira. Utilize os nossos simuladores, né, revise periodicamente o seu percentual de contribuição e utilize o máximo do benefício tributário previsto na Lei 9532, que é de 12%. E mantenha, obviamente, sempre o seu cadastro atualizado. Já me falaram que meu tempo esgotou, então vou rapidinho aqui. Com relação ao número de não patrocinadoras, né, esse é um ponto de não participantes, né, esse é um ponto que nos preocupa muito, né, nós fechamos o ano com 1.236 não participantes, né, distribuídos nas diversas empresas, né, que são patrocinadoras. Continuamos fazendo um trabalho forte. A pandemia nos atrapalhou muito nesse processo de convencimento, né, de atração desses novos participantes, porque a gente só tinha contato com eles de maneira virtual, né? E agora, com a retomada do Semana Prévia presencial, nós fizemos, inclusive, um Semana Prévia, por exemplo, no metrô, vamos fazer outras aqui no edifício CNC. Nós acreditamos que nós vamos conseguir diminuir esse número de não participantes dos planos de uma maneira geral. Mas, em termos gerais, o nosso indicador, né, o índice de cobertura previdencial continua na faixa dos 76%, isso é um bom sinal, né? Com relação ao fundo de fomento, né, que de repente pode haver uma pergunta, quem lê aí os demonstrativos da Régis viu lá que tem uma novidade em 2021, que é o fundo de fomento. O fundo de fomento ele foi criado com autorização do Conselho Deliberativo, com base no que estabelece a resolução CNPC número 29 e a instrução Previc número 31. Tá? Esse fundo ele foi criado justamente para poder
nos ajudar no processo de atração de novas patrocinadoras, novas instituidoras e de novos participantes, né? Então, é permitido pelo Fundo de Fomento utilizar isso para poder exatamente fazer prospecção, estudos e tudo mais, para que nós possamos efetivamente trazer novas patrocinadoras. Então, foi previsto, foi retirado lá do plano de gestão administrativa R$150 mil, né, no ano de 2021, e no final, e aí cada plano contribuiu, tá, um pouquinho para a formação do Fundo de Fomento, totalizando esses R$150 mil, né? Inclusive, só fazer o reforço, né? R$150 mil, tá? Não é milhões, não, é R$150 mil. E aí aqui tem, cabe a mim, né, no caso, ao diretor de benefícios, fazer a prestação de contas desse Fundo de Fomento. Isso é feito periodicamente, semestralmente, ao Conselho Fiscal, né, que analisa todas as contas e tudo mais, e lá vocês vão ver que nessa prestação de contas nós gastamos, no final de 2021, R$25 mil a título de Fundo de Fomento, no caso. Tivemos uma remuneração de 8.635, né, porque esse Fundo de Fomento ele é apartado do PGA, mas ele tem a rentabilidade igual à do PGA, né? Então, houve uma receita, digamos assim, e no final do ano passado, o Conde, mediante nossa provocação da diretoria executiva, considerando o Regisprev, considerando o RPC Regisprev, o Plano Novo, e também o próprio Brasília Prev, de nós mantermos o compromisso de não cobrar taxa administrativa no Plano Brasília Prev durante os 2 primeiros anos. Então, o Conselho Deliberativo autorizou aqui um aporte de mais R$191 mil, totalizando no final do ano R$324.925,07 no Fundo de Fomento. Ok? Rapidinho. Assim, isso aqui eu não vou falar, não. Eu vou falar só depois que o Daniel me perguntar. Isso foi combinado. Vamos lá. Muito bem, Sandro. Mas foi muito interessante porque você trouxe para a gente um panorama bastante estruturado no que diz respeito à gestão de benefícios, né, com os grandes números. O que aconteceu com o efeito das hipóteses e premissas atuariais? Isso é tão importante, né, a gente trabalhar nessa aderência. E, sobretudo, no controle, né, que a gente tem com os pagamentos de benefícios e de forma em que eles estão devidamente precificados dentro das nossas provisões matemáticas. Tá? Por último, essa estratégia de fomento, né, uma estratégia realmente que revela ser a Regis uma entidade de vanguarda, que está pensando para frente, né, está atenta às novas oportunidades. Então, por falar nisso, eu gostaria que você falasse mais um pouquinho, aí, dê mais detalhes sobre essas estratégias. Vamos lá. Surpresinha, né? Vamos lá. Para 2022, mediante todo um trabalho que foi feito junto em toda a rede, né, envolvendo toda a equipe, né, não só a minha equipe, né, mas a equipe de toda a rede, envolvendo a diretoria de controle, a presidência, a equipe da presidência e tudo mais, nós montamos um planejamento estratégico para justamente continuar naquela premissa que nós estávamos trabalhando há muitos e muitos anos. Estamos trabalhando nessa identidade, que é a identidade de crescimento da instituição. Então, o que nós vamos fazer no ano de 2022 para poder retomar essa trajetória que já começou lá no final de 2021 e que ela continue lá em 2022. Primeiro, a retomada do trabalho presencial, né, nós conseguimos, em tempo recorde, né, com o apoio lá da equipe da GEGOL e tudo mais, conseguimos retomar lá o processo de trabalho presencial lá na sede da RES, até por conta da melhoria da situação da pandemia. Aliás, todo mundo que ainda não visitou a RES lá, nós estamos lá no mesmo endereço, podem lá bater um papo com a gente, tomar um cafezinho, tomar uma água, enfim, tirar todas as suas dúvidas com relação à RES, ou, de repente, atualizar, fazer uma atualização cadastral e tudo mais, né? Então, estamos funcionando lá no mesmo endereço, lá na 902 Sul. Entregamos agora, no início deste ano, né, o novo portal do participante, uma reivindicação antiga, né, dos nossos participantes, que no portal anterior nós tínhamos que colocar matrícula, muita gente nem lembrava mais da matrícula lá da Ativa, né? A matrícula, a empresa, né? E colocar o nome da empresa e a senha, no caso, né? Nós tiramos isso, agora o acesso ao portal do participante é feito só por CPF e senha, simplificamos esse processo até para poder ajudar as pensionistas, né, que antes, como elas não tinham matrícula, né, elas eram dependentes de alguém, então, nesse caso, ficava difícil as pensionistas terem acesso, por exemplo, ao portal do participante. Então, com essa mudança tecnológica e uma mudança, um upgrade tecnológico, nós conseguimos agora implementar
implementar essa importante mudança que é o acesso ao portal do participante via CPF e senha. Novas funcionalidades de empréstimo, inclusive a antecipação do abono de Natal, a implantação da parceria securitária que está quase nascendo, né? Essa parceria securitária com a MAG Seguros vai permitir, né, que as pessoas que queiram, né, do plano CD05, do plano CD Metrô e do Brasília-Prev, quiser acoplar no seu plano de previdência uma pólice seguro, isso pode ser feito, né, por intermédio da MAG Seguros, né? Então está quase saindo já, gente, devemos lançar aí essa novidade aí em maio, mais tardar em abril, em junho no caso, para que vocês já possam, inclusive, simular isso, né? O nosso parceiro aqui já está trabalhando também na mudança do simulador renda monitorada para poder simular, inclusive, o efeito da contratação de uma pólice seguro, dando total transparência a esse processo, né? Estamos perseguindo fortemente aí novas patrocinadoras por intermédio do RegusPrev. No ano passado, participamos de mais de 20 processos seletivos. Infelizmente, não logramos êxito, né, nesse processo. A grande maioria acabou vencendo a BB Previdência nos processos que nós participamos, mas estamos lá em muitas prefeituras, chegamos lá em segundo lugar e tudo mais. Estamos até com uma perspectiva aí com Maringá, né, que eliminou aí o primeiro colocado, e como foi segunda colocada, nós estamos aí bem otimistas aí com esse processo, né? Estamos aí, quem sabe, aí, trazendo a primeira prefeitura para o plano RegusPrev, e assim eu espero que seja a primeira de muitas prefeituras aí para o plano RegusPrev. Tem a retomada do programa Regus Itinerante, Regus com Você, inclusive ontem eu estive lá na agência Campo Grande, fiz um Regus itinerante lá com a imensa equipe da agência Campo Grande. Aliás, meus agradecimentos ao Vitor lá, que nos recebeu lá com os braços abertos. É uma equipe enorme, são 5 pessoas lá em toda a agência Campo Grande, mas foi um encontro muito legal, muito proveitoso, né? E estamos trabalhando agora naquilo que a Nilza já falou, no aperfeiçoamento dos regulamentos do plano CV03 e do plano CD05, né? Tivemos um feedback patrocinadora, né, graças ao meu amigo Rodriguinho aqui, que ajudou a gente em obter esse feedback aqui da patrocinadora, e nós vamos agora, ao longo aí de maio, mais tardar em junho, nós vamos mostrar isso, apresentar isso para o Conselho Deliberativo, que é quem vai dar a palavra final com relação a essas mudanças regulamentares, e a gente espera poder trazer essas boas novidades. Essas informações estão lá no website da Reg, lá em cada um dos planos temos essas informações, o que está se pensando em mudar no próprio relatório, né, anual de informações. Nós estamos também descrevendo quais essas mudanças, tá? Mas aí quem que tiver alguma dúvida, basta ligar para a gente, nós esclarecemos de maneira mais detalhada, até porque meu tempo já esgotou e eu preciso partir, né? Mas antes eu queria mostrar para vocês o plano, os resultados do primeiro trimestre de 2022, né, a pedido aqui do meu amigo Daniel, né, que nós tivemos uma notícia boa, né, com a melhoria, né, como nós batemos meta no primeiro trimestre do plano BD01, nós tivemos uma redução do déficit do plano BD01 para 119 milhões, uma queda de 5,77. Tivemos um pequeno déficitzinho no plano CV03, né, de 57 mil, saiu de 0 para 57 mil, mas é pouca coisa, foi basicamente por conta de infelizmente, alguns falecimentos de participantes, e aí notou o pagamento de pecúlio um pouco maior, né, um pouco acima daquilo que nós esperávamos, mas nós acreditamos que ele já deve ser zerado aí nos próximos meses. Se Deus quiser, graças ao desempenho dos investimentos conforme está prometido. A arrecadação aumentou 12,52% no comparativo com o primeiro trimestre do ano passado. Os benefícios aumentaram em 32,66%, os benefícios pagos muito puxado por conta do PDVI que aconteceu no segundo semestre do ano passado. Nós tivemos uma saída de mais de 100 participantes, né, do plano BD01, saíram da ativa e passaram a ser beneficiários. Então dá essa diferença mesmo, tá? Sem maiores, não tem nada de surpreendente nisso. Tivemos aquilo que eu já adiantei para vocês, um crescimento de 5% no número de participantes, beirando aí os 6 mil participantes. Vamos soltar foco, se Deus quiser, neste mês agora de maio, né? Estamos aguardando o resultado ansiosamente. E o número de participantes caiu para 980. Esse número, é bom explicar que esse número, no caso, se deu por conta do processo de migração da pessoal da corretora de seguros, da antiga corretora de seguros de BRB para a BRB Seguros. Então, para finalizar, aí o pessoal vai puxar minha orelha. Ô, Santos, você fala demais todas as vezes.
Mas vamos lá, mas o número de não participantes, eu preciso explicar esse número, né? Tivemos uma queda grande, né? Mas é mais por conta desse processo de migração. O pessoal da antiga corretora de seguros BRB migrou para a BRB Seguros, a BRB Seguros não é patrocinadora, então nós, dos 100 participantes aproximadamente que nós tínhamos lá, uma parte deles, já no início deste ano, eles solicitaram o resgate e outra parte permaneceu em autopatrocínio. Perdemos aproximadamente mais ou menos 60% dos participantes oriundos da antiga corretora. Isso foi compensado pelo crescimento de novos participantes nos planos, né, principalmente no Brasília Prev, né, muito compensado, né, nós tivemos um crescimento muito forte no Brasília Prev, né, mas aí, por exemplo, pelo menos os não participantes da corretora de seguros BRB acabou trazendo esse resultado, digamos positivo, né, que é uma queda do número de participantes, voltar para abaixo de 1.000, o número de não participantes oriundos da antiga corretora de seguros BRB. Bom, era isso, gente, que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que estejam todos bem informados e, obviamente, abertos aí para as perguntas que vierem no final. Ok? Muito obrigado.